hoje nós, pelo fato de ser Dia dos Pais, então a gente vai estar ministrando uma mensagem aqui muito preciosa, que vai realmente entrar na nossa alma. Você que é papai, essa mensagem específica para você, mas você que é um homem, ainda vai ser papai, é importante que você aprenda esses princípios, e as mamães, as irmãs também fiquem muito atentas, porque uma hora ou outra, em alguma fase da sua vida, ou você vai ter que aplicar esses princípios, ou você vai ter que ajudar o seu marido ou o seu futuro marido a aplicar esses princípios. Amém ou não amém? Quando eu casei com a Alcione, nós passamos quase 4 anos e meio para poder ter a nossa primeira filha biológica, E nesses 4 anos, a gente literalmente participou de tudo que a gente poderia participar a respeito de criação de filhos, a respeito de movimentos para a família, porque quando eu casei com ela, eu entendi que esse era o meu maior empreendimento, e o meu maior empreendimento tem que ter sucesso, Então, o meu maior foco na minha vida realmente é manter a minha família em pé, porque a partir daí a gente consegue desenvolver todas as outras coisas, sabe, queridos? E hoje nós vamos realmente falar sobre isso, porque é importante você entender. Geralmente, quando a gente coloca uma palavra muito específica, as pessoas tendem não é para mim a palavra. Não, a palavra é para todos. Amém ou não amém? Em algum momento, direto ou indiretamente, você vai precisar aplicar a palavra no seu cotidiano. Então hoje, lá em Provérbios 20, versículo 7, Provérbios 20, 7, diz assim: o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Amém? O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar por esta mensagem. Pai, nesse momento, eu quero colocar diante do Senhor, meu Deus, a vida, meu Pai, desse pai que está aqui hoje, ouvindo esta mensagem, e esses que vão estar também, Pai, entrando em contato, através das mídias sociais, através da TV Sentinela, que o Senhor, meu Deus, possa, meu Pai, abençoar, abrir o entendimento, ministrar, porque nós precisamos ser pais melhores, homens melhores, pessoas íntegras, justas, para que a nossa futura geração, aqueles que virão depois de nós, o nosso legado, possam andar também debaixo de um caminho de sucesso, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Então hoje nós vamos falar sobre 5 importantes ensinamentos para os pais. Amém, queridos? Porque, infelizmente, no Brasil, ainda sofremos muito com a falta de paternidade. E isso gera um mal incalculável. É um fato. A falta do exercício da paternidade gera um mal social que nós não podemos calcular o prejuízo que a sociedade vive por falta do exercício da paternidade na sociedade. Os pais que são pais não exercem a paternidade segundo o parâmetro bíblico. E é por causa disso que hoje, eu ouso a falar que 80%, no mínimo, dos problemas sociais que nós temos, voltado para a marginalidade, para a delinquência, para a corrupção, o rompimento do gênero humano está principalmente no sentido da perda, se perdeu essa habilidade do exercício da paternidade. O interessante é que um longo estudo de uma universidade americana foi constatado que a ausência da figura paterna leva a diversos distúrbios emocionais nos jovens e nos adultos. Muitas crises de identidade, muitas situações difíceis, traumas, muito temperamento desequilibrado, descontrolado, tendências a doenças psicossomáticas que hoje está realmente disseminado em toda a sociedade, é decorrente da falta do exercício da paternidade na vida dessas pessoas.
Se você for puxar o histórico das pessoas que estão entrando em crises depressivas, entrando em crises de ansiedade, de síndrome do pânico e tudo mais, se você for buscar, está direto ou indiretamente relacionado à falta do exercício da paternidade na vida dessas pessoas. É impressionante. Sabe, queridos, uma universidade inglesa, em um experimento com 5.000 crianças, constatou que a ausência do pai aumenta o risco de depressão nessas crianças. Então, isso literalmente é um mal. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ir de encontro a esse mal, para que a palavra se cumpra na vida das pessoas. Sabe, queridos, e existem vários outros estudos que comprovam o grande mal que a ausência do pai causa nas crianças. Agora, essa questão de ausência paterna não está só relacionado à ausência física, porque existem muitos pais que moram, que estão com seus filhos, mas que estão tão ausentes quanto que se não tivesse. Não estamos falando da presença física, estamos falando do exercício da paternidade. Porque tem coisas, irmãos, que nós precisamos entender isso, que só as mães conseguem fazer. Porque a mãe, ela foi criada por Deus, a sua biologia, a sua fisiologia, sabe, o seu emocional, a sua alma, ela foi cadenciada para que ela execute tarefas que ninguém consegue mais fazer, somente elas. E da mesma forma, o pai. Tem coisas que só o pai pode fazer com excelência. E eu estou falando como um garoto que foi abandonado pelo pai aos 8 anos de idade, e a minha mãe ficou com 4 crianças e teve que criar os 4. Fez o papel de pai e de mãe. Hoje eu liguei para ela e disse: mamãe, parabéns pelo Dia dos Pais. E eu converso com ela, e nós dois chegamos ao entendimento que muitas coisas que eu e meus irmãos passamos, enfrentamos, né? Mesmo com toda a dedicação que ela procurou nos dar, todo o empenho, porque ela abriu mão da vida dela mesma para poder se dedicar, para tentar suprir essa necessidade do pai. Mas mesmo assim, ela entende, e eu também entendo, pela palavra de Deus, que tem coisa que só o pai pode fazer. E a figura paterna, não sendo exercida na vida, na formação daquele jovem, daquela criança, daquele filho, causa realmente carências emocionais, carências espirituais e muitas vezes carências até físicas na vida dos filhos. Mas para que nós não sejamos como esse tipo de pai, hoje eu trago aqui 5 princípios bíblicos que, se nós praticarmos, vão nos ajudar a sermos pais melhores. Amém ou não amém? Você quer ser um pai melhor ou não? Amém ou não amém? Todos nós queremos ser pessoas melhores, né? E a primeira dica, o primeiro ensinamento: cuide dos seus filhos com amor e zelo. Amor e zelo. A Bíblia é muito clara quando fala sobre o cuidado que temos que ter com nossos filhos e familiares. 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Olha só. E o interessante é que quem estava ungido pelo Espírito Santo era o apóstolo Paulo, que estava escrevendo uma carta pelo Espírito de Deus e enviando a um outro homem chamado Timóteo. Ou seja, era uma conversa de homem para homem. E ele estava dizendo: olha, se aquele que é cristão, aquele que segue os ensinamentos de Cristo, desses não cuidar dos seus parentes, em especial do da sua própria família, negou a fé. E é pior do que um descrente. Sabe, queridos,
Nós temos que cuidar com muito carinho da nossa família. Como homens, somos responsáveis por muitas coisas em nossas casas. Nós somos os cabeças e devemos exercer o nosso papel dentro dos nossos lares, cuidando, protegendo, dando carinho, atenção e amor a todos. Nós não podemos deixar de suprir as necessidades físicas, as necessidades emocionais e as necessidades espirituais das nossas casas. E é bem aqui, irmãos, que nós precisamos chamar a atenção, porque muitas vezes a gente acaba separando as responsabilidades. Muitas vezes a gente acaba como homens, eu estou falando de homem para homem, a gente acaba negligenciando, não, essa parte de igreja, de envolvimento, eu vou deixar para a mulher, e a mulher leva os filhos, eu não, eu fico de boa. Tome cuidado, porque a palavra do Senhor diz que nós somos os sacerdotes, e quando ele fala do chamado sacerdotal, ele não está falando estritamente o chamado ministerial, ele está falando de nós buscarmos nele segurança, ensinamento e estratégia de como nós mantemos a nossa própria vida, a nossa família e sermos uma pessoa forte no meio onde a gente vive, para que o nome dele seja glorificado através de nós. Nós precisamos entender que é uma responsabilidade como homens, suprir as necessidades físicas, sim, mas nós precisamos entender que a principal responsabilidade de cuidar da vida emocional da família e da vida espiritual da família é do homem. É do homem. Segundo o padrão de Deus, a esposa vem para auxiliar, para ajudar. Quando Caim matou o Abel, Deus foi falar com quem? Com Adão ou com a Eva? Deus foi falar com quem, irmão? Com Adão ou com a Eva? Quando a Eva comeu da fruta e deu para Adão comer, Deus chegou com quem? Com Adão ou com a Eva? Entenda que Deus vai chegar com você, homem de Deus. Um dia Ele vai lhe cobrar. Como você conduziu a sua vida? Como você conduziu a sua família? Como você conduziu os seus negócios? Como você conduziu a sua vida espiritual? Deus vai chamar a responsabilidade, porque Ele constituiu você como um sacerdote. Sabe, queridos, muitas vezes a gente prioriza muito a questão do provimento material, e muitas vezes para manobrar as outras questões a gente acaba se defendendo. Quando o filho chega pedindo afeto, pedindo carinho, pedindo companhia, pedindo para brincar, quando a esposa chega pedindo, uma companhia, pedindo para fazer um investimento na vida emocional, tipo sair para uma praça, fazer alguma coisa, aí o camarada já chega e diz: o que está te faltando? Não te falta nada. Eu só falto me acabar trabalhando dia e noite para ter o melhor dentro dessa casa, ainda fico reclamando. Entenda uma coisa, meu varão, se essa ideia desse certo, nós não teríamos inúmeras famílias que têm tudo aquilo que o mundo pode dar em termos de bem material. Tem famílias que têm tudo o que querem no âmbito material e são extremamente infelizes. Então não dá certo. Nós precisamos entender que o nosso investimento precisa ser feito dentro desse âmbito material, espiritual e emocional. Salmo 127, versículo 13 em diante diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas da mão do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não seja humilhado quando enfrentar os inimigos no tribunal, não será humilhado. Temos que entender a importância que a Bíblia dá para os nossos filhos. Muitas pessoas olham os seus filhos com um amor natural próprio, mas nós precisamos olhar para os nossos filhos
com a devida importância que Deus dá através da sua palavra para eles. Sabe, queridos, não podemos ser negligentes achando que é responsabilidade de nossas esposas cuidar deles, educar eles. Também é uma outra questão. O cuidar da criança, o cuidar, alimentar, tratar, higienizar, vestir, no geral, na grande maioria, as mulheres foram dotadas por isso. Quando o pai veste a criança é uma coisa, e quando a mãe veste é outra. Amém ou não amém? Por quê? Porque as mães foram dotadas para isso. Tem coisa que só a mãe pode fazer com excelência. Amém ou não amém? Então entenda, mulher de Deus, que Deus lhe dotou para cuidar do seu filho. Agora, muitos homens, muitos pais negligenciam, porque a função do pai prioritária é educar o filho. As mães são excelentes no cuidar, mas é impressionante, quando o padrão está estabelecido na casa, é impressionante. Geralmente os filhos tiram a mãe a pagode. A mamãe, me dá aqui, não sei o que e tal, e puxa para cá, e pega no menino e tal, aquele negócio todo, e corre para cá, menino e tal, né? Olha que tal, aí, né? E o menino está aprontando. De repente lá olha assim, eu vou dizer para teu pai. Não, mamãe, não, mamãe, não, não, mamãe, não, mamãe. Quando o padrão está estabelecido. Por quê? Porque o pai é aquele que impõe limite. O pai é aquele que vai ensinar os filhos a respeitarem a sua mãe. O pai, quando exerce paternidade, ele procura se colocar numa posição de nobreza para ensinar o seu filho a ser uma pessoa nobre. E a mãe não consegue fazer isso com tamanha eficácia tanto quanto o pai. E é bem aí que o mal se estabelece, porque muitos pais não estão exercendo essa dádiva de educar os seus filhos para serem pessoas do bem, para serem pessoas nobres, para serem pessoas que amam a Deus e que amam andar nos caminhos de Deus. Mas hoje o Senhor está abrindo o seu entendimento e fazendo com que você possa refletir sobre a sua própria vida, para você mudar a sua conduta a partir de hoje. Amém ou não amém? Outro conselho, querido, dedique-se ao ensino das Escrituras. Irmãos, é impressionante. Infelizmente, irmãos, conheço poucos pais que se dedicam ao ensino das Escrituras para seus filhos. É impressionante. Sabe? Que grande falta isso faz na vida espiritual dos nossos pequenos. E a Bíblia é muito clara. Deuteronômio 6 diz assim, versículo 6 em diante: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado, não é sentada, sentado, está falando para homem, sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É a nossa responsabilidade de ensinar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Não é da igreja, não é da escola, não é dos amigos, não. É responsabilidade do papai e da mamãe ensinar os caminhos de Deus. Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então entenda que é uma responsabilidade nossa, de ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Sabe, sentar e mostrar na palavra como a pessoa deve proceder, como ela deve, sabe, se comportar, do porquê da correção, do porquê de não fazer tal coisa, porque tudo é uma questão de ensino, irmãos. Se nós ensinarmos o caminho de Deus para essas crianças, eles vão crescer e não vão se desviar deles. E aqui eu estou vendo vários que nasceram nos caminhos de Deus e já estão adultos e não se desviaram deles.
Por quê? Porque foram ensinados, principalmente pelo papai, pela mamãe ou por um dos dois. Sabe, queridos, outra dica poderosa: repreenda o seu filho quando necessário. Irmãos, todo pai deve dar amor, mas não pode deixar ou esquecer de corrigir o seu filho. Geralmente eu costumo ver dois extremos com relação a isso. Geralmente tem aquele pai que só dá bronca nos filhos e não se dispõe a passar tempo amando, dando carinho, brincando com seus filhos. É aquele pai que está ali em cima o tempo todo, depreciando tudo que o filho faz, criticando tudo que o filho faz, dando bronca naquilo que o filho faz, não dá um elogio, não trabalha a autoestima, não trabalha, a questão do filho poder sonhar, e isso gera um mal terrível na vida dos filhos, porque um trabalho forte desse vai gerar filhos indecisos, pessoas instáveis, inseguras, com medo de encarar o mundo, e você sabe que o mundo não é fácil, o mundo não perdoa. Se nós não gerarmos pessoas prontas para o mundo vai engolir os nossos filhos. Por outro lado, a gente vê outros pais que só dão um carinho, mas não é austero quando é necessário. Isso, irmão, geram crianças que não têm limites, que acham que podem fazer qualquer coisa, e na verdade os dois extremos estão errados. Nós temos que ser pais que sabem amar os seus filhos, que passam tempo de qualidade com eles, mas também temos que ser pais que impõem limites, que ensinam aos seus filhos quem é quem dentro de casa e quem são os responsáveis por ele, e também coloca eles no seu devido lugar, dentro da questão familiar e dentro da questão social. Nós temos que criá-los de forma que eles sejam submissos, que saibam que existem autoridades que devem ser respeitadas. É por isso que nós vemos tantas pessoas com tanta dificuldade de se submeter a pastores, se submeterem à igreja, se submeterem a patrões, não conseguem ficar em lugar nenhum, não conseguem parar de estar em igreja, não conseguem parar de estar em trabalho, não conseguem estabelecer um padrão de equilíbrio, porque tem muita dificuldade em se submeter, tem muita dificuldade de obedecer, se não concordam, tesa o pé e acabou. Sabe, querido, veja que isso pode parecer até um absurdo, mas não é. Simplesmente, se o seu filho não souber que você e sua esposa são autoridades, mais na frente eles não vão respeitar professores, não vão respeitar pastores, não vão respeitar policiais, não vão respeitar governantes, não vão respeitar patrões, não vão respeitar. Portanto, não vão chegar a lugar nenhum. Tem gente que não chega a lugar nenhum e peitão para cima, narigão para cima e tal, e nada. O tempo está passando, o cara está envelhecendo e não consegue nada de concreto na sua própria vida. E o tempo vai passando, a pessoa vai ficando frustrada e lá no quarto, no cantinho diz: por que a minha vida é assim? Por que eu não consigo nada? Por que eu vou, quando eu estou começando, aí está uma confusão? Por que as pessoas se afastam de mim? Por que eu não consigo me relacionar com as pessoas? Quem é insubmisso sofre muito, muito. Sabe, queridos, Provérbios 29:15 diz: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. E é por isso que a gente vê, infelizmente, várias mães passando vergonha, o menino lá, e se joga no chão, e espernega e tal, e menino, e todo mundo olhando, e aquela coisa, aquela agonia. Sabe, queridos,
O sábio Salomão nos ensina que não podemos deixar nossos filhos fazerem o que quiserem quando quiserem. Provérbios 13, 24 diz: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Olha o que a Bíblia diz. A gente diz: eu não consigo encostar minha mão no meu filhinho que eu amo tanto, meu filho. Meu Deus, eu amo tanto meu filho, eu não consigo. Pois eu quero lhe dizer que se você se nega a disciplinar o seu filho, você não o ama, segundo a palavra. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Olha, forte, mudança de paradigma. Tem muita gente que é ensinado aí muitas coisas do mundo. Eu acho. Aí fica no ramo da axiologia e não vai para a palavra. Agora, devemos corrigir? Sim. Quarta dica, mas com sabedoria. Amém ou não amém? Não é disciplinar de qualquer jeito, não é fazer de... Não, meu irmão, tem que ser com sabedoria e do jeito que a palavra diz. Disciplinar nossos filhos é um ato de amor e não de ódio. Primeira coisa que nós temos que entender: não estou falando aqui de violência física ou moral, eu estou falando de disciplinas coerentes. Mesmo que isso passe por algumas palmadas no bumbum, por exemplo. Deus fez uma região mais almofadada, que não tem órgãos vitais, que aguenta uma certa pressão, justamente que é para a gente poder estar trabalhando esse setor da vida do cidadão. Certo? Agora, mesmo quando repreendemos nossos filhos, devemos fazê-lo lembrando que isso é um ato de amor e não de raiva ou ódio ou vingança. Ah, tu aprontou? Então vem cá, moleque, pega pela orelha e sai, joga pra lá, e pega e isso aí, tá. Isso não é disciplina, isso não funciona. Amém ou não amém? Irmãos, não funciona, sabe? Um ato de disciplinar um filho não pode ser feito de maneira descabida, ou sem uma reflexão prévia do que será feito. Quando a gente consegue, irmãos, separar o ato da emoção, aí o negócio flui. Pela graça de Deus, é claro que a gente errou várias vezes, né, eu com a minha esposa, mas pela graça de Deus chegou um tempo que a gente conseguiu separar. Quando o menino aprontava tal, aí vinha aquele negócio, oh meu Deus, agora eu te pego, na cabeça, né? Só que eu chegava com ele e dizia assim: ei, vai lá para o quarto, daqui a pouco eu converso contigo. Meu irmão, é a morte para eles. Não, papai, não, vai, porque se eu for conversar contigo agora, a garapa vai azedar. Aí ele vai: quantas são? Ele começa a negociar mais com a mãe, sabe? Mas comigo ele fica, aí senta lá, aí a gente anda para cá, anda para ali, resolve as coisas e tal. Aí aquela ira vai passando. Aí quando passa a ira, saiu a ira, amém ou não amém? Saiu aquilo que é humano, carnal, saiu a ira, já não dá mais nem vontade de ir lá. Só que é nessa hora que você vai ter que exercer quem você é. Você prometeu, amém ou não amém? Então agora na hora que não é, que você não sente mais aquela vontade, agora que é a hora. Porque agora você vai disciplinar com coerência. Amém ou não amém? Vai chegar lá, sentar, sabe? Meu filho, e tá, olha assim, tu aprontou isso aqui, cara, e a palavra de Deus diz que é isso aqui. Rapaz, tu não pode fazer isso, meu filho. Eu estou te criando para te ser um homem de vergonha, rapaz. Eu até comecei a ensaiar na minha cabeça como eu brigo com eles. Minha filha, pelo amor de Deus, rapaz, para com isso. Aonde, rapaz, que eu estou te educando para te fazer um negócio desse? Tá vendo, rapaz, tem uma mulher de Deus. É bem diferente. Tu não presta para nada mesmo.
Sabe, a gente tem que aprender, irmãos, e como lidar com as coisas, sabe? Mas tu não tem jeito mesmo. Aí, acabou, mano. Liberou a palavra, acabou. Sabe, queridos, você já perdeu o controle emocional ao repreender seus filhos? Já sente que passou dos limites algumas vezes? Não custa nada você chegar com seu filho e pedir perdão. Isso é um sinal de que você literalmente é humano e que ele vai entender, porque muitas vezes quando a gente se excede, marca realmente na criança. E você chegando lá, sentando, meu filho, olha, naquele dia assim, eu passei do limite, me perdoe, mas o que você fez foi errado, mas eu lhe peço perdão porque eu também errei, porque eu passei da dose, era para me dar só 5 e eu 40. Amém? E a última dica, meu querido, não seja um homem cheio de ira, pelo amor de Deus. Tiago 1,19 diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E a Bíblia diz que quando a gente se irar, nós não devemos pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Precisamos entender que não podemos ser pessoas iracundas. Sabe, aí fora ensina que o cara é macho quando ele não se controla. Eu sou macho, vem a raiva e eu boto para quebrar, meu negócio é matar, chegou comigo eu meto a peixeira logo e acabou. Descontrolado. Um cara sem autocontrole, meu irmão, está fadado ao suicídio moral. Deu para entender? Amém ou não amém? Um homem que não tem o autocontrole, ele está fadado ao seu depreciamento moral. Entenda isso. Sabe? Por quê, pastor? Porque um homem que não tem autocontrole, primeira coisa que perde, a moral com os seus filhos. Perde de ter o privilégio de ter uma amizade com seus filhos. Perde o privilégio de ter transparência com seus filhos. Tem pais, aí eu entro para o pai e para a mãe, que reclamam muito, que exigem transparência total dos seus filhos, que querem que os seus filhos sejam transparentes com ele, que eles literalmente ficam muito irados quando todo mundo sabe das coisas, menos o papai ou menos a mamãe. Mas a pergunta é, se ele resolver falar primeiro para você, se ela resolver primeiro falar para você, você está preparado para isso? Você está preparado para ouvir os erros, os pecados, aquilo que o seu filho tem feito de errado? Muitos filhos não contam, querem contar, mas sabem que se contar pronto vai se acabar o mundo, o cara vai explodir, vai querer matar, vai querer correr atrás e tal. Aí vai contar para um outro amiguinho, que não resolve nada. Sabe, querido, se nós quisermos realmente ter o respeito, o amor dos nossos filhos, nós precisamos criar para eles um ambiente de segurança. Sabe, o pai, o homem de Deus, precisa ser um homem sensato, equilibrado. Vai chorar, vai lamentar, vai ficar chateado, mas vai aprender a trabalhar da forma certa. Amém ou não amém? Sabe, queridos, o medo faz com que os filhos se afastem do pai. Agora o respeito aproxima os filhos do pai e cria admiração. Os filhos começam a admirar o pai, porque o filho estava pensando, meu Deus, se eu contar, se o papai souber, sabe, acabou, meu pai não vai me amar mais, não vai me respeitar mais, não vai mais investir na minha vida. Aí de repente, sabe, o filho cria coragem e chega lá, papai, é isso aqui, olha, está acontecendo isso, me perdoe, mas eu fiz isso, tal, e dá aquele choque e tal, mas quando o pai responde da forma certa, ele vai dizer, filho, tu errou, meu coração está muito triste contigo, realmente tu me decepcionaste, mas obrigado por ter me contado antes de ter contado para qualquer outra pessoa. Agora eu vou orar, vou pedir força de Deus, para a gente organizar uma situação, para a gente continuar caminhando, porque eu te amo.
Meu irmão, quando o pai entra assim, não tem para onde. O menino vai sair de lá com uma outra perspectiva. Rapaz, o meu pai me ama. Eu pensei que ele ia me esganar. Mas olha, rapaz, eu estou muito enganado. Rapaz, meu pai é meu herói, é uma fera, o cara é demais, o prime e tal. Sabe, queridos, que Deus abençoe a sua vida e a sua jornada como pai. Que você possa aproveitar esses ensinamentos bíblicos para que você possa, literalmente, se tornar um pai melhor. E eu declaro aqui, gente, que nós iremos nos tornar uma geração de homens de valor, geração de homens diferenciados, homens que literalmente vão refletir a glória de Deus, porque amam ao Senhor, amam andar nos ensinamentos de Cristo. A unção de Deus está sobre você. Na última sexta-feira desse mês é nosso, amém? Homens de sucesso, é nós, na parada. E nós vamos fazer uma programação especial, porque a gente merece. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.